Bom, pessoal, bate-papo de hoje com Priscila Silveira. Nós estamos aqui para falar do tema do momento, IA, inteligência artificial. Então, convidei a Priscila aqui, que tem uma experiência bem legal para poder compartilhar com todo mundo aqui do canal sobre esse tema, para poder conversar um pouco e tomar esse café com inovação. Priscila, obrigado pelo seu tempo, obrigado por disponibilizar aí o seu conhecimento para as pessoas aqui do canal. Antes de a gente entrar no assunto, que é o assunto do momento, talvez tenha sido o assunto do ano, vamos dizer assim. Conta para as pessoas quem é você, de onde você veio, o que você faz, enfim. Obrigado mais uma vez. Felipe, é um prazer estar aqui nesse Café com Inovação. Inovação é um tema que eu amo, né? E agora também falando de inteligência artificial mais ainda, porque a gente tem uma ampla possibilidade de inovar com a IA, né? Muito obrigada pelo convite, joia? Bom, Nossa, falar um pouquinho de mim, né? isso aí, segue o jogo aí. Eu trabalho há 22 anos na área de educação, tá? E a inovação, ela caminha junto comigo desde então, tá? Venho me dedicando a gerenciar projetos de inovação na área de educação e muito tenho aprendido, né, nesse contato aí para inovar, principalmente na gestão de projetos na minha área, mas também para outros fins, né? Nessa carreira aí, nesses 22 anos, eu diria que da inovação, a maior possibilidade que ocorreu é neste ano, devido à inteligência artificial, né? Mas a inovação não está ligada só à tecnologia, apesar de muitos relacionarem a isso, né? Eu tenho um doutorado em educação, tenho especialização em educação à distância e tenho buscado fazer uma formação também em outras áreas, e não só na área de educação. Tenho terminado agora o MBA em Inovação e Transformação Digital e me preocupei em me certificar em inteligência artificial pela Microsoft. Eu achei algo muito importante profissionalmente, Felipe. Não, é bem legal ter esses conhecimentos, vamos dizer, das empresas que estão trabalhando o tempo inteiro, inclusive, né, deixar aqui um incentivo para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para buscar sempre esse conhecimento, buscar aí alguma coisa a mais, e principalmente, né, que é o que a gente vai falar aqui, como é que nós utilizamos a inteligência artificial, paramos um pouco de ter medo, mas utilizar aí de uma maneira mais racional, né? Inclusive, já queria te passar a bola. O que que você vê aí desse mundo da inteligência artificial? Como é que você está vendo esse boom, né, desse tema do momento? É um tema do momento desde o início do ano, que começou mesmo a grande onda, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque pela internet existem muitos se dizendo especialistas no tema, né? Eu acho que todos precisamos ir em busca, né, desse movimento de aprofundamento sobre a IA, né? Inicialmente, no início do ano, eu busquei na minha área me atualizar e já lançar um livro, né, de experiências de aprendizagem com chat GPT, porque eu via um gap muito grande, né, de professores que não sabiam o que fazer com a inteligência artificial. E eu diria que o primeiro movimento, independentemente da profissão, é explorar, né? Então, fazer a exploração, seja do chat GPT, que é a mais conhecida, né? Mas existem outras possibilidades e ferramentas que também têm integrada a inteligência artificial, mas eu diria que o primeiro passo é fazer essa exploração, passa por aquela fase de encantamento que todo mundo faz, essa ferramenta faz tudo isso, né? Então é muito bom, passe por essa fase de encantamento, mas saia dela logo, né? Já faça os seus testes de, poxa, na minha área, o que que essa ferramenta pode já co-criar junto comigo em alguma atividade, né? Ou o que que eu faço na minha área que a ferramenta ela não é capaz de me ajudar? É uma atividade, uma habilidade muito humana, né? E aí esses dois movimentos são muito importantes porque essa atividade que é muito humana, eu devo procurar cada vez mais me aperfeiçoar nela, uma vez que a gente sabe que a inteligência artificial ela vai avançar no mercado e cada vez mais pode retirar algumas atividades, né? Então a gente precisa valorizar o que fazemos muito bem enquanto humanos. E por outro lado, precisamos ter uma formação híbrida, porque o que podemos co-criar com a ferramenta, precisamos co-criar bem e principalmente explorar o potencial que essa ferramenta tem para a gente poder inovar, porque o leque de possibilidades para a gente inovar é enorme. Mas para isso vem uma habilidade da era da IA, que é
eu preciso aprender a perguntar, né? São as famosas técnicas de prompt, né? Que é aquela famosa conversinha que você faz com a IA. Se você souber como perguntar, utilizando técnicas e melhores práticas, você consegue extrair dessa ferramenta o maior potencial e vislumbrar o que você pode fazer na sua área que jamais foi feito e que agora, com a IA, você é capaz de fazer. Então, esse é o grande pulo do gato, vamos dizer assim, em relação à IA. E eu complementaria com algo que a Unesco vem defendendo bastante, é preciso um mindset de ser humano. Não podemos nos isolar na tecnologia, no que a máquina pode fazer, e ela pode fazer muito, mas pensarmos como ela pode co-criar comigo e favorecer os seres humanos, sem anular os seres humanos. Então, o mindset de ser humano é muito importante, principalmente visando a sustentabilidade empregatícia, porque a gente está vendo aí que novos empregos serão criados, novos jobs serão criados, outras atividades serão substituídas, então a gente vai ter uma avalanche aí de mudanças no mercado, mas não podemos perder o mindset de ser humano. Sim, é bem legal você ter comentado isso, né? Porque é o que eu vejo, né? As pessoas ainda têm um certo medo, né? Sobre a inteligência artificial, vai roubar meu emprego. Eu até em outras conversas aqui no canal, até já falei, né? Todas as revoluções industriais que tiveram aí na história, todo mundo teve medo, né? De alguma coisa que apareceu, seja a internet, sei lá, máquinas, eletricidade, enfim. E principalmente, né, a humanidade sempre conseguiu evoluir, sempre achou novas oportunidades, alguns empregos ou funções acabaram deixando de existir, mas outras apareceram. E talvez a gente esteja no mundo como esse, nesse momento, né, nessa mudança. Eu acho que o que você falou aí, eu até reforço, assim, eu estou totalmente de acordo, em tentar entender como que a inteligência artificial aí pode ajudar o trabalho das pessoas, né? Acho que até engatando nisso, te devolvendo um pouco a palavra aí, o que você vê, né? Assim, quais são as principais características mesmo de pessoas jovens que queiram aí que se inteirar desse assunto? O que você está vendo aí como principais características? Olha, uma característica fundamental, que já é fundamental há um bom tempo e agora com a IA turbinou, é a mentalidade de crescimento. Então, nós precisamos estar constantemente nos atualizando, né? Isso requer uma mentalidade de crescimento, o famoso aprendizado ao longo da vida, né? Porque a cada semana já vem uma novidade sobre a IA. E aí, se você não acompanha, se você não se atualiza, você perde a oportunidade de poder inovar onde você está, né? Na sua área. Então, eu diria que essa mentalidade de crescimento ela é essencial, né? Então, cada vez mais buscar ir se atualizando e se formando neste tema, seja através de cursos, seja experimentando. Eu diria que nas minhas experiências com IA, o que eu aprendi foi muito mais experimentando na minha área, né, e provocando e vendo possibilidades, do que fazendo cursos, né? Os cursos são importantes, né? Ajudam, mas a experimentação para a sua área é muito importante porque é algo muito novo. Dificilmente você vai encontrar algo pronto na sua área, né? Que vai vir assim de mão beijada. Olha como é que você usa IA. E quando você encontrar, possivelmente já vai estar desatualizado daqui a 2 meses. Então, tem essa questão da velocidade com que as coisas estão se atualizando. O meu livro mesmo, eu já tenho que fazer uma segunda edição e ele foi lançado no início do ano. Né? Então, a gente está com uma atualização muito veloz e a mentalidade de crescimento é essencial nesse movimento. Um segundo ponto que eu diria é a capacidade rápida para mudar, para errar cedo, aprender cedo, né? Porque você vai precisar exercitar muitas coisas com essas possibilidades de IA, e se você não se permite mudanças, se você não se permite errar, você também fica estagnado. Então, essa característica, né, que geralmente todo profissional inovador tem, de buscar ousar, buscar fazer diferente. Nossa, eu estou muito empolgado com a IA porque ela permite N coisas. Então, eu acho que o profissional que ainda não arriscou a IA deve começar primeiro no seu contato básico, né, na sua exploração, e depois desse contato básico já consegue começar a avançar em como eu posso inovar, como eu posso fazer algo que ninguém nunca fez, por exemplo. Né?
E foi muito legal você ter falado que bateu agora um flash aqui na minha cabeça sobre o experimentar, né? Que é, pega aí a inteligência artificial, começa a brincar um pouquinho, entende. Isso bateu um flash. Putz, eu não vou revelar datas aqui, mas lá no começo, quando eu comecei a me inteirar de computador, esse tipo de coisa, eu adorava, né? Entrar lá numa planilha, aprender as coisas. Aprendi, eu acho que muito mais sozinho, principalmente essa parte de tecnologia. Depois eu vim a fazer faculdade de engenharia de computação e tal, mas no começo, essa curiosidade eu acho que ajudou bastante. Então, é legal você ter comentado isso, né? Que as pessoas terem essa curiosidade, acho que isso vai talvez trazer ganhos, seja para ela ou para o negócio dela, muito maiores do que às vezes se ela encontrar, provavelmente ela não vai encontrar, né, um curso tão fit lá com o que ela precisa, né? É verdade, é verdade. Eu poderia até dar um exemplo recente, inclusive termina hoje o lançamento desse produto, que foi um projeto com IA, né, que eu liderei, onde eu trabalho, que é no Senac RN, onde a gente fez um curso de tendências na negociação em vendas, onde a aula é com o instrutor numa live, parte dela, e a outra parte é com a Sofia, a nossa assistente de ensino virtual que a gente criou com IA, e aí ela faz no chatbot, né, simulações de vendas com os alunos de forma automática, né, e assim foi um sucesso, os alunos adoraram ter uma assistente de ensino IA, né, vamos dizer assim, e foi uma inovação total que a gente criou, foi o primeiro curso com o chatbot, né, que os alunos vivenciaram lá na nossa instituição e foi um sucesso, mas foi pela curiosidade, foi como será se fizéssemos assim, né? E aí a gente usou, tínhamos, claro, uma equipe preparada tecnologicamente para desenhar o chatbot, né? Para mim foi uma novidade fazer um design de curso conversacional, para você imaginar, foram 60 páginas de conversação do chatbot que eu tive que desenhar, mas assim, a experiência foi ótima e termina hoje o curso. Então, é um exemplo aí de um case de sucesso de já implementação de IA na minha área, e que era algo que até então eu nunca, pelo menos, vi em um curso com chatbot, né, que geralmente é usado para atendimento ao cliente, a gente usou para um curso onde o aluno recebia simulações práticas, né, e ele ia tomando decisões no chatbot e recebendo feedback da máquina, né, da Sofia. Legal, meu. Eu fiquei curioso disso daí, hein? Porque foi muito legal essa interação e esse pensamento, né, que vocês tiveram, proporcionando isso para os alunos ali, de essa sensação, enfim, essa criação através do chatbot, IA e tal. Pô, bem legal. Quais outras áreas você vê aí a aplicação de inteligência artificial, algum case, alguma coisa mais aí que você queira contar, até para poder abrir um pouco a cabeça, a mente aqui das pessoas que estão assistindo, né? Para não pensar aí que inteligência artificial é só chat GPT ou é só, sei lá, coisa de outro planeta aí. Mas o que você, né, como profissional e tal, tá vendo no mercado? Olha só, todas as áreas estão sendo afetadas praticamente, né? E podem usar a IA, né? Desde a IA para melhorar a qualidade, para melhorar o atendimento, para desenvolver produtos, né? A gente viu aí histórias de pessoas que criaram uma empresa do zero, utilizando a IA do início ao fim, né? Gestores de projetos estão otimizando várias atividades que são operacionais, que são chatas, co-criando com a IA. Olha só, eu fiz um curso de design thinking co-criando com a IA. Então, daí você já imagina que você pode resolver problemas os mais variados possíveis co-criando com a IA, né? E aí eu faço um parêntese só que a gente tem que ter cuidado, né, do uso ético e responsável, porque também existe muita gente utilizando, pegando respostas prontas e entregando como se fosse sua. Então a gente precisa ter cuidado porque a IA é genérica, ela dá uma resposta baseada no modelo que ela foi treinada. Então, a gente tem que pensar, e as necessidades do cliente do meu local, né? Do projeto que vai ter um público-alvo específico. A gente tem que ter o cuidado para associar isso às necessidades do cliente local, né? E segundo, de ter a transparência de dizer, olha, foi co-criado com a IA, né? Então, isso é bastante importante. E ter todo o cuidado na segurança da informação, LGPD. Então, assim, existem 6 princípios da Microsoft, a Unesco também traz esses 6 princípios,
que são bastante importantes de uso ético e responsável da IA, que todos temos que ter esses cuidados para não fazermos uso irresponsável. É bem legal você falar isso. Uma coisa que eu falo bastante aqui no canal, principalmente nos vídeos, né, que eu faço sobre ChatGPT, no intuito até de ajudar as pessoas, mas a frase que eu digo aqui é: nunca copie e cole tudo que você vê no ChatGPT. Por N razões, né? Por ser genérico, por não ser seu, ético e responsável, por às vezes, dependendo como for, né? A gente sabe que dependendo ali da construção que você vai tendo, as IAs ela podem ter aquelas chamadas alucinações, né? Ela pode ali dar uma resposta genérica ou até mesmo errada, e você, se você simplesmente copiar e colar, você vai atribuir aquilo como verdade. Então, tá aí mais um belo exemplo de que o ser humano, ele pode ser substituído nas tarefas manuais, mas no cérebro, né, ali na interpretação, ainda é muito importante. Então, o conhecimento, a leitura, ter esse conhecimento geral ali sobre, né, você deu o exemplo de uma empresa, dos seus clientes, aquilo é fundamental. Eu interpreto, né, eu até gosto de usar o chat GPT como, entre aspas, uma lições aprendidas em projetos, por exemplo. Mas sempre depois, né? É legal você juntar a equipe, as pessoas pensarem, refletirem. Então, beleza, terminou o punhadão? Agora vamos lá ao chat GPT, o que mais que ele pode acrescentar? Aí pegar um Legal. tema e levar para a equipe, né? Faz sentido? Não, não faz. Então esquece. Faz sentido? Faz. Pô, legal. Então, pô, é uma coisa que a gente não tinha pensado e alguém, né, uma inteligência artificial ajudou a gente. Então, é bem legal isso, né, de poder não, de Legal. ter que, né, interpretar esses dados para colocar dentro de uma resposta, de um livro, da nossa vida em geral, né? E isso que você falou, Felipe, é justamente aquilo que eu disse do mindset do ser humano, né? Então, poxa, o que que eu vou fazer primeiro enquanto ser humano e apoiar depois com a IA? Você valorizar o know-how que você tem, né? As experiências que você tem, o conhecimento do local que você tem. Inclusive, não deixar a IA tomar a decisão, você que toma a decisão a partir dos dados que ela vai fornecer e a revisão crítica nessas entregas, tudo isso requer um mindset de valorizar o ser humano, né? De não achar que a máquina vai entregar tudo pronto e correto, porque isso não existe. Exato, exato. Bem legal a gente chegar aqui, né, nesse tema, até para poder compartilhar um pouco a nossa visão, né, profissionais que trabalham na área, sobre não simplesmente utilizar ali como um copia e cola. É engraçado que no passado, né, quando começaram a existir a internet, né, aquele negócio Google da vida aí, todo mundo falava, pô, acabou, né, os trabalhos acadêmicos acabaram e tal, porque todo mundo vai copiar e colar. E veja o quanto nós evoluímos, né? Trabalhos acadêmicos continuaram aparecendo, pesquisas, né, continuaram ali, e agora talvez a gente esteja num momento de uma nova quebra, vamos dizer assim, com a inteligência artificial, mas a tendência é que a evolução disso traga conhecimentos e evoluções, né, que a gente ainda nem sabe, mas que vão ser muito grandiosas para pessoas e empresas. Eu observo, Felipe, que tem sido muito importante saber co-criar com a IA, né? E essa co-criação implica nessa responsabilidade, em saber o que a IA faz e o que o ser humano faz, né? E identificar os diferentes potenciais de exploração, porque a IA você pode usar desde produção textual para várias coisas que ela vai lhe produzir, pensamento analítico, pensamento criativo, para lhe ajudar a aprender sobre algo, né? E aí você saber explorar essas 4 dimensões, vamos dizer assim, do que você pode fazer com a IA e de maneira responsável, né, é fundamental, né? E se formar para que você cocrie da maneira correta. Então, entender o funcionamento que há por trás da IA, entender por que as técnicas de prompt, determinadas técnicas são efetivas e outras não, né? Se aprofundar em como essa IA é treinada, né? Os diferentes treinamentos, machine learning, são conhecimentos que a gente agora, até então a gente pensava que era só de alguém da área de TI, né? Mas hoje ninguém precisa saber programar, mas vai precisar avançar em todos esses conhecimentos se quiser ser um bom co-criador na sua profissão com a IA, né? O futuro do profissional é ser híbrido, co-criando com a IA. Como fazer isso com qualidade? Como fazer isso para inovar? A gente vai descobrindo, né, nas nossas experiências, nos nossos aprofundamentos e formações,
né? Mas é importante começar. Eu ainda vejo que tem muita gente que ainda não começou. Se você não começou, comece. Se você está ainda no meio do caminho no básico, aprofunde. Se você já aprofundou, inove, porque pode ter um amplo caminho aí de inovação e possibilidades de inovação, né, para você poder se destacar na sua carreira, né? Isso é bastante importante. Que legal, que legal. Priscila, estamos encaminhando aqui para os finalmente. Passa rápido. Se deixar, a gente adora esse tema. Nós ficamos É aqui o tempo comum, né? inteiro tomando esse café. Mas uma pergunta aí que eu sempre faço para as pessoas que passam aqui pelo canal Tomar esse Café com Inovação, que é exatamente, pô, legal, as pessoas assistiram, gostaram aí do tema. O que que você, Priscila, indicaria para uma pessoa que precisa conhecer um pouco mais do tema, que está começando agora? Um livro, um curso, um podcast, um influencer, enfim, é aberto aqui. O que você indicaria para essa pessoa? Ah, legal. Eu gosto muito do desenvolvimento 70-20-10, né? 70 você se desenvolve com as experiências práticas. Então, eu sugiro, vá experimentar e praticar, né? A primeira coisa. E principalmente com as atividades que você faz no trabalho. Veja o que a IA possivelmente deixa você fazer ou não. O 20, que é a questão da troca de aprendizagem com o outro. Segue na rede social alguém da sua área ou alguém que é expert em IA. Eu sugiro aí seguir, por exemplo, no LinkedIn o Diogo Portis, que é um professor da USP que tem sido referência no tema, né, inclusive mundialmente. Então, segue a OpenAI, que é a empresa hoje que está mais se destacando na área e recebe as atualizações que ela vem trazendo da IA. Então, esse 20% aí eu sugiro seguir nas redes sociais e trocar, né, nas redes sociais sobre o tema. E o 10%, que é aquele aprendizagem formal, tem cursos já bastante interessantes, os do LinkedIn são ótimos, né? Eu gostei do PMI, o curso do PMI, de overview de IA generativa, recomendo. Você vai deixar o link aí para o pessoal? Eu deixo sempre no primeiro comentário tudo que você está falando aí para as pessoas não perderem. Maravilha. E vou recomendar uma live minha que eu fiz lá pelo Senac no LinkedIn, que é sobre melhores práticas de técnicas de prompt. Então, acho que por aí já é um bom começo para quem deseja começar a se aprofundar no tema da inteligência artificial. Show de bola, só reforçando tudo que a Priscila está falando aqui. Primeiro comentário, vai lá, tá tudo lá para você acompanhar. Priscila, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por compartilhar um pouco esse conhecimento aqui no Café com Inovação. Queria te devolver a palavra para alguma consideração final, rede social, enfim, o que você quiser deixar aí como último recado. E obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Ah, Felipe, gostaria também de agradecer por estar aqui, podendo compartilhar um pouco, né, do que eu vivenciei, né, das minhas experiências. E eu gosto sempre de deixar uma frase relacionada à inovação, que é: se você está buscando inovar em algo, primeiro descubra o que já fizeram no mundo sobre isso. No segundo momento, veja como você pode fazer, baseando-se em tudo isso que já fizeram, para atender a necessidade do seu usuário. E em terceiro, pense como eu posso fazer melhor ainda. Então, eu acho que esses são 3 passos fundamentais para você poder inovar com sucesso, seja em qualquer área, tá? E aí eu deixo aqui como uma sugestão para todos. Muito legal. Priscila, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. E vamos ver, né, até onde vai essa tal de inteligência artificial, né? O que Obrigado será aí. que vai acontecer? Valeu, Priscila. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.